Olá, leitores! Bem-vindos ao canal Leitura Ali, do livro que a gente vai falar hoje, que é o Joana d'Arc, do Mark Twain. O Mark Twain é autor de diversos livros muito clássicos, super conhecidos para quem gosta de literatura, como As Aventuras do Tom Sawyer, O Príncipe e o Mendigo, As Aventuras de Huckleberry Finn, por exemplo. Mas na sua autobiografia, ele declarou que o livro favorito que ele escreveu para ele é o Joana d'Arc. Eu acredito que o fato dele ser considerado também o favorito do autor é porque a gente consegue perceber a paixão, o grau de afetividade que ele sente pela protagonista, né? Por essa personagem principal, que é a Joana d'Arc, uma personagem real, que existiu de fato. Então aqui nesse livro ele vai juntar elementos da vida real com elementos da ficção para compor esse romance, esse livro maravilhoso que eu acho que deveria ser utilizado inclusive como um documento histórico devido à escassez aí de informação, de livros que falam sobre a Joana d'Arc. Então, o cenário desse livro, o contexto em que a Joana d'Arc ela é inserida dentro da história da humanidade, é dentro da Guerra dos 100 Anos, que é um conflito que aconteceu entre 1337 até 1453. Um conflito entre França e Inglaterra, ambos estando disputando aí terras do território francês, e a França encontrava-se devastada, arruinada, e estava sob o reinado do rei Carlos VII. A Joana, então, ela era uma jovem que vivia numa aldeia muito pobre, era analfabeta, inclusive, ela não tinha nenhum tipo de letramento, era bastante pobre e ela vivia na aldeia chamada de Domremy. E quem vai contar essa história pra gente vai ser o narrador personagem, Louis Comte. Ele é como se fosse um pajem, né? Na verdade, ele agora, aqui no livro, ele já tem mais de 80 anos e ele tá contando a história como companheiro de infância da Joana, que ele foi, como companheiro das batalhas, né, e como secretário, uma espécie de secretário que ele foi da Joana. Então ele está recontando aqui a história dela. O que acontece é que quando a Joana ela tinha apenas 13 anos, ela começou a ouvir vozes. Né? A primeira voz que ela escutou, ela relatou ser do arcanjo Miguel, onde ela viu esse anjo também, junto com outros anjos. E ao longo da vida, essas vozes elas sempre foram acompanhando a vida da Joana, né? Mas foi a partir dos 13 que ela escutou pela primeira vez. E ela escutava sempre de Santa Margarida e de Santa Catarina de Alexandria. Essas vozes transmitiam várias mensagens para Joana, mas a principal delas era uma determinação que a Joana ela tinha uma missão enviada por Deus de finalmente resgatar a França do poderio inglês, né? E finalmente coroar o rei Carlos VII. E partir então para o campo de batalha. Mas imaginem, né, naquela época, uma jovem, sem nenhum tipo de riqueza, sem nenhum tipo de estudo, mulher, né, menina, queria liderar um exército, né? Imagina que para a sociedade da época isso soou como um grande absurdo, mas a Joana d'Arc era extremamente determinada e tinha muita fé, gente, uma fé realmente inabalável. E ela correu atrás da missão, escutou alguns nãos, porém ela correu atrás da missão para tentar um encontro com esse rei Carlos VII e explicar a missão a ele. Só que ela, guiada pelas vozes, ela foi vestida de homem, né? Ela cortou os cabelos, vestiu de homem, que ao ver, né, dada a missão, seria muito difícil ela convencer com roupas de menina, né, as pessoas da corte, por exemplo. O que ela conversou nesse encontro com o rei Carlos VII na história real não é totalmente esclarecido, de verdade, né? Aqui no livro ele vai narrar esse fato pra gente, vai narrar esse encontro e a Joana ela vai dar sinais para esse rei, né? Ela vai dar um sinal de que ela realmente foi enviada por Deus para essa missão, para essa batalha. E ela vai conseguir convencer o rei, que empresta então um exército para ela, e Joana liderando esse exército, ela vai ali pro campo de batalha, desbravando até conseguir todas as conquistas que ela alcançou. Ela foi marchar pela primeira vez, ela tinha por volta de 16, 17 anos. Ela conseguiu coroar o rei, né, numa cerimônia ali memorável. E foi idolatrada pelos franceses, né, de fato, principalmente por Orleans.
Então ela recebeu muitas homenagens, as pessoas se ajoelhavam aos pés dela, beijavam as suas vestimentas. Então ela foi muito homenageada nesse momento. Ela, aqui no livro, conta algumas previsões da Joana, ela conseguia prever muitas coisas, inclusive o dia que ela seria ferida, onde o livro conta de uma maneira tão linda, né, que ela chorou como uma menina que realmente era, por trás daquela armadura, né, existia uma menina doce, uma menina frágil também, né, com um corpo feminino de uma jovem, e ela conseguiu prever coisas, inclusive, que iriam acontecer depois que ela morresse, que de fato aconteceram. Né? Tá que em um dos ataques, borgonheses e ingleses, eles conseguiram atacar ali aquele exército francês e capturaram a Joana. Então, para eles isso foi um motivo de grande festa. A Joana, ela foi feita prisioneira. E aí começa a parte final do livro, né? Que é a parte 3, que é a parte do julgamento. E aí começam as grandes traições, né? Que ela vivenciou na sua vida. Ninguém da França tentou resgatá-la, o rei totalmente que ela venerava, que ela conseguiu coroá-lo, né, as terras para ele virou as costas, foi extremamente ingrato, ela foi traída pela monarquia, ela foi traída pela igreja, ela sofreu demais e ela se defendia sozinha de todas as acusações. Ela foi acusada de muita coisa, ela foi enganada. Então ela foi acusada de 12 mentiras principais, dentre elas, algumas eu vou ler aqui pra vocês. Ela foi chamada de bruxa, de falsa profetisa, de conjuradora de espíritos, de mistificadora, ignorante dos preceitos católicos, contestadora da fé, idólatra, blasfêmia contra Deus e contra os santos, escandalosa, renegar a natureza de seu próprio sexo, vestindo como homem de maneira irreverente e assumindo a vocação de soldado, de enganar os poderosos e os humildes, de usurpar honrarias e de se fazer adorar, oferecendo as mãos e as vestes para que fossem beijadas. Tudo isso uma grande mentira que eles tentaram arduamente fazer com que a Joana confessasse que as vozes que ela escutava eram satânicas, porém ela nunca, em hipótese alguma, fez isso. Ela se manteve firme com a sua verdade, com a sua fé inabalável. Muita coisa acontece aqui no livro, não é um julgamento simples, ele dura muito tempo com várias pessoas das universidades, padres, pessoas muito cultas, né? E tentando de todas as maneiras fazer com que aquela menina simples, pobre, analfabeta, confessasse coisas que ela jamais confessou. Até que com apenas 19 anos, em 1431, a Joana ela foi condenada a ser queimada viva, né, na fogueira. E ela foi corajosa até o fim. Ela orou no momento em que ela estava sendo queimada e ela permaneceu com uma fé inabalável e muito firme nos seus preceitos, muito firme com toda a sua crença. Uma história de fato fascinante, resultado de mais de 10 anos de pesquisa do autor. E eu fiquei realmente encantada por essa história, né, por essa santa, por essa guerreira que foi traída, foi enganada, tanto pela igreja, que ela tanto amava, e acabou morrendo nas mãos do inimigo, dos ingleses, que ela tanto combateu. E em nenhum momento ela falou mal do Carlos VII, da França, enfim, que viraram simplesmente as costas para ela, né? Essa história é sobre uma personagem que acredito que deixa a principal mensagem de fé, né? Da fé, de você acreditar e defender a sua verdade até o fim. É aquela coisa que só a fé mesmo inabalável te faz capaz de suportar, de superar traições e os piores, assim, tormentos, né? E também a ideia de que a sabedoria, ela não vem das escolas, ela não vem das universidades. A sabedoria verdadeira, ela vem de maneira inata, de um espírito virtuoso, como era o da Joana d'Arc. E ela foi canonizada pelo Papa Bento XV em 1920. E hoje em dia a Santa Joana d'Arc, padroeira da França. Então, gente, amei conhecer mais sobre a história dessa guerreira, revolucionária, patriota, Santa Joana d'Arc. Eu espero que vocês tenham se interessado em conhecer um pouco mais da história dela. Tem muita coisa na internet falando sobre ela, que vocês não vão se arrepender. É uma história de fato fascinante que Mark Twain
na rua assim de uma maneira ímpar. Então espero que vocês tenham gostado do livro do mês de fevereiro. Um beijo para todos e até a próxima!